Eles morreram de maneiras tão estranhas que é inacreditável. Ryan Kelly, 31 anos de idade. Ryan havia subido até o topo de um tobogã depois que o parque aquático já estava fechado. Enquanto descia pelo interior de um tubo de sustentação, ele ficou completamente preso porque o espaço era estreito demais para se mover. Os socorristas passaram horas desmontando o tobogã, mas quando terminaram, Ryan já estava morto. Carol Wright, 39 anos de idade. Carol estava atravessando sua bicicleta pela ponte do Parque Real quando ela subitamente começou a subir. À medida que o espaço entre as seções aumentava, Carol ficou presa entre elas. Ela se agarrou à borda, mas a ponte continuou se movendo. Mesmo com alguém tentando ajudá-la, Carol caiu no oceano, perdendo a vida pelo impacto. Stephen Anderson estava em seu apartamento com Anna Trill. Uma discussão escalou nas primeiras horas da manhã. Anna, lembrando-se de como havia sido ensinada a se defender, pegou um de seus saltos altos e esfaqueou Stephen com ele. Animais que pediram ajuda aos humanos. Um homem estava cuidando de algumas plantas em seu jardim quando subitamente uma corça começou a incomodá-lo. O homem não entendeu o que estava acontecendo, então no início ele a ignorou. Mas por causa da persistência do animal, ele decidiu prestar atenção nela. E foi bom que ele fez isso, porque a corça levou o homem até onde seu filhote estava, que havia caído em um buraco e não conseguia sair. Com um pouco de ajuda, o homem conseguiu resgatá-lo, mas não foi aí que a história terminou. No dia seguinte, a mãe retornou ao local onde o homem estava, e o filhote agradeceu por tê-lo salvado. Um homem a caminho do trabalho começou a ouvir animais chorando. E eram 3 gatinhos bem pequenos que, por causa do frio intenso, tinham suas caudas presas na neve e nenhum deles conseguia se mover. A única coisa que o homem tinha à mão era um café quente, que ele usou para derreter o gelo e libertar os 3 gatinhos. Vídeos com finais inesperados. No início, este vídeo me assustou porque parecia um cachorro sem cabeça, mas não, acontece que era um cachorro normal, graças a Deus. Aqui vemos 2 soldados que parecem um pouco assustados, olhando para algo dentro de uma porta. Ao se aproximarem para olhar mais de perto, eles veem algo que os faz fugir em terror. O que quer que seja deve ser realmente perigoso para assustar soldados, certo? Bem, não, era apenas um esquilo pequeno. Esta pessoa estava ficando louca. Ela não sabia como ligar a torneira do banheiro. Ela verificou os sensores acima, abaixo e nos lados. Até mesmo bateu palmas para um sensor de som, mas ligou inesperadamente ao mover a planta. Este vídeo explodiu minha mente. No início parecia um homem com sua águia, mas depois tudo começou a ficar mais estranho, até que de perto vemos que é uma escultura de Star Wars, mas se você olhar de um certo ângulo, parece uma águia realista. As maneiras mais estúpidas pelas quais as pessoas perderam suas vidas. Joseph Burroughs, 32 anos de idade. Ele decidiu realizar seu truque mais ambicioso. Era escapar de um caixão transparente enquanto estava algemado e acorrentado sob 7 toneladas de terra e cimento. O homem foi colocado no caixão selado e baixado em um poço com mais de 2 metros de profundidade. Mas o material era mais pesado do que ele esperava e o caixão começou a ranger até desabar completamente. Os socorristas cavaram rapidamente, mas Joseph já havia morrido. Casey Adams, aos 29 anos, perdeu seu marido tragicamente e guardou suas cinzas em uma urna. Um dia, por acaso, ela provou as cinzas e gostou e acreditou que não lhe faria mal. Ela via isso como uma forma de se sentir mais próxima de seu falecido marido, mas gradualmente se tornou um vício e ela comia cada vez mais a cada dia. O que ela não sabia era que os corpos são tratados com produtos químicos antes da cremação. Por causa disso, uma noite, ao consumir as últimas cinzas, ela desabou em sua sala de estar e morreu. Os pais dessas crianças não sabem se riem ou choram. Este menino disse na frente de todos que tinha algo dentro de seu maiô e que ia tirá-lo. Todos ficaram um pouco assustados, mas não é o que você pensa. O menino coloca a mão e o que ele tira de seu maiô é um sapo. Um pai estava explicando ao seu filho que para acertar bem a bola, ele tinha que manter os olhos na bola. E o menino seguiu o conselho do pai literalmente. Era o dia dos pais e uma mãe disse à sua filha para ir acordar seu pai e a menininha fez assim. O que você faria se seu filho fizesse isso depois de perder um jogo? No início, fiquei com pena assistindo a este vídeo porque pensei que o menino estava preso na porta, mas quando vi o final, fiquei parecendo um tolo. O pai liberta o pequeno, mas não era isso que ele queria, então ele coloca a porta de volta do mesmo jeito e volta para dentro para continuar recebendo atenção. Golpistas de seguros pegos na câmera. Ao atravessar a rua, estes dois viram como a oportunidade perfeita para tentar golpear o seguro e fingir
fingiram ser atropelados por um carro, mas não sabiam duas coisas. O carro tinha uma câmera e estava gravando, e a outra, ainda mais importante, era que o carro pertencia à polícia disfarçada. E eles rapidamente saíram para prendê-los. Este aqui me parece incrível. Há um casal no meio da rua e o carro freia para evitar atropelá-los. E então, o homem vê a oportunidade de sua vida e dá uma atuação digna de Oscar, como se tivesse sido atropelado. Obviamente, ninguém vai acreditar nele. Este trabalhador não tinha mais vontade de trabalhar, mas queria ganhar muito dinheiro, então ele inventou um plano para golpear o seguro do trabalho. Ele se posicionou convincentemente no chão como se tivesse caído e até mesmo uma ambulância veio para ajudá-lo. E quando parecia que seu plano havia funcionado, ele não sabia que havia uma câmera de segurança que havia gravado tudo. As maneiras mais estúpidas pelas quais as pessoas perderam suas vidas. Ramesh Patel, 45 anos de idade. O gato de Ramesh pulou em um poço cheio de dejetos animais. O homem desceu no poço para resgatar seu gato, mas não percebeu que não conseguiria sair sozinho. Seus gritos fizeram com que seu filho também pulasse no poço e ficasse preso como ele. Então toda a família ficou presa. Finalmente, um sexto membro da família desceu amarrado com uma corda. Ele resgatou alguns, mas Ramesh morreu após exposição prolongada a gases tóxicos. Yuri Leyukov, 33 anos de idade. Durante uma aula de instrução militar, o policial estava ensinando como as granadas eram usadas. Ele tirou uma granada de mão para demonstrar o mecanismo. Enquanto falava com os alunos, ele ficou tão absorto em seu discurso que puxou sem perceber o pino de segurança. Quando soltou a alavanca, a granada explodiu, matando-o instantaneamente e ferindo vários alunos presentes. Você não pode imaginar como estes vídeos terminam. Alguns funcionários do hospital começaram a gritar porque havia um rato no escritório. Um deles cobriu-o com uma lixeira e esperou um colega de trabalho chegar. O homem, vendo que seus colegas de trabalho entraram em pânico, decidiu ajudar. Ele pegou um pedaço de papelão para cobrir a lixeira, levantou-a e saiu do hospital para um local seguro onde pudesse soltar o rato. E quando viu o que realmente estava dentro, ficou sem palavras. Era de fato um rato, mas não o que ele esperava. Uma pessoa no metrô gravou um mundo ao contrário. Todas as senhoras idosas estavam olhando para seus celulares, e o único jovem em todo o vagão do metrô estava fazendo crochê. Esta é a senha mais segura do mundo para desbloquear seu laptop? Se você conhece uma melhor, deixe nos comentários. Ele conecta um leitor de código de barras ao seu computador, e quando ele digitaliza o de uma garrafa de Coca-Cola, ele desbloqueia. Fotos capturadas momentos antes da tragédia. O político filipino Reinaldo Dagsa cria uma foto em família para comemorar o ano novo. Sorrisos, luzes, felicidade. E ao fundo, sem ninguém perceber, um homem mirando uma arma. Um segundo após o flash, o tiro soou. A foto mostrou seu próprio assassinato e também seu assassino. Em Indiana, dois adolescentes estavam aproveitando uma caminhada. Liberty German levantou seu telefone e tirou uma foto de sua amiga atravessando uma ponte antiga. Minutos depois, ambas desapareceram. No telefone foi encontrada uma voz dizendo "descendo a colina". Era o assassino, guiando-as para suas mortes. Samantha Josephson, uma estudante universitária, pediu um Uber depois de sair de um bar, mas entrou no carro errado. O motorista trancou o carro, prendendo-a dentro. Ela nunca mais foi vista viva novamente. Pessoas que sobreviveram ao impossível. Julia Hill, 23 anos de idade, subiu em uma sequoia gigante para impedir que fosse derrubada. Inicialmente, todos esperavam que ela descesse em alguns dias, mas Julia permaneceu lá, vivendo em duas plataformas improvisadas. Depois de 2 anos, eles optaram por não derrubar a árvore e Julia finalmente pôde descer. Mark Stevens, 28 anos de idade. Mark, pego em uma enchente repentina, foi sugado para um tubo de drenagem. Um policial viu o que estava acontecendo e correu para ajudá-lo, mas também foi arrastado pela correnteza. Ambos foram violentamente empurrados através de um tubo com mais de 30 metros de comprimento. Eles finalmente saíram voando pela outra extremidade, ofegantes e cobertos de lama. Ninguém sabia como, mas eles ainda estavam vivos. Keisha Watson, 26 anos de idade, estava esperando o trem quando alguém a empurrou acidentalmente para os trilhos. Naquele momento, o trem se aproximava em alta velocidade. Felizmente, o maquinista a viu e acionou os freios, parando o trem a poucos centímetros de Keisha. Os pais dessas crianças não sabem se riem ou choram. Uma mãe viu sua filhinha colocando algo no bolso, e você não vai acreditar no que era. A menininha havia colocado uma cobra viva no bolso e disse que ia ser seu animal de estimação. Eles tentaram pregar uma peça nesta menina com um presente de Natal, mas deu bem errado.
Eles embrulharam uma pedra para ver sua reação, mas ela não ficou brava como todos esperavam. Ela ficou muito feliz porque tinham dado a ela uma pedra e disse que era o melhor presente de todos. Uma mãe teve que gravar seu filho usando a régua porque achou muito engraçado. Não vejo o problema. Se ele quer usar a régua, assim deixe-o. O menininho estava se preparando para bater um pênalti, mas infelizmente para ele errou. Mas isso não ia estragar seu dia, então ele decidiu comemorar como se tivesse marcado um gol. Ninguém entende como estas duas pessoas ainda estão vivas. Christine Spain, 54 anos de idade, estava caminhando ao lado dos trilhos do trem quando desmaiou e caiu bem sobre os trilhos. O trem já estava vindo e não havia tempo para nada, exceto por Lily, sua cadela de 8 anos de idade. Lily não fugiu, ela mordeu sua jaqueta e puxou-a com força. Enquanto o trem passava, Christine estava a salvo, mas Lily não estava. O trem a atingiu, mas ela miraculosamente sobreviveu, embora tenham tido que amputar sua pata. Tenho certeza de que Deus criou os cachorros para proteger os humanos? Kendall Fleming, 28 anos de idade, estava dormindo dentro de uma lixeira quando ela inclinou e o jogou direto para dentro do caminhão de lixo. Em segundos, o compactador começou a fechar. Ele gritou o mais alto possível. Quando já não conseguia mais respirar, uma mulher em casa ouviu algo estranho. Ela chamou os serviços de emergência e a polícia notificou o motorista. O compactador parou a poucos centímetros de distância. Os pais dessas crianças não sabem se riem ou choram. A mãe queria pregar a clássica peça da língua falsa em sua filha para ver como ela reagiria. E quando a menina puxou a língua e arrancou, em vez de ficar assustada ou enojada, o que seria normal, ela tentou comê-la. Este bebê tem um hábito curioso e seu pai não entende o porquê. O pequeno agarra o pelo da axila dele e puxa com força, e faz isso por vários minutos, sem soltar em nenhum momento. A reação deste pequeno ao ver uma menina vestida de fantasma é incrível. Se eu não vejo, ela não está lá. O atendente de uma loja de brinquedos ficou surpreso ao ver um menino entrar sozinho. O pequeno pegou seu brinquedo favorito e foi ao caixa para pagar, mas tentou pagar com isto. Ele havia feito uma fotocópia de uma cédula. Um menino havia ganhado um pequeno corte e queria colocar o curativo sozinho, mas colocou no próprio reflexo. Acho que isso não vai funcionar. Pessoas que sobreviveram a situações que pareciam impossíveis. John O'Neill, 33 anos de idade, estava trabalhando com uma trituradora de madeira, quando um galho em forma de gancho agarrou sua pulseira no tornozelo e o arrastou para dentro. Seus gritos não foram ouvidos. Todos os seus colegas de trabalho usavam proteção auditiva. John tentou escapar, mas a máquina continuava puxando suas pernas. Quando alguém finalmente o viu, já era tarde demais, ele havia perdido as pernas, mas ainda estava vivo. Colegas de trabalho fizeram torniquetes improvisados e seu coração parou na ambulância a caminho do hospital. Ele precisou de mais de 15 bolsas de sangue, e o incrível é que ele sobreviveu. Jodie Foster, quando tinha 9 anos de idade, estava filmando um filme com Zamba, um leão famoso conhecido por ser calmo até aquele dia. De repente, ele avançou, mordeu seu lado e a sacudiu violentamente. A equipe saiu correndo, deixando a menina sozinha. O treinador gritou até que o leão a soltasse. Jodie teve apenas alguns arranhões. Vídeos com finais inesperados. Quando assisti a este vídeo pela primeira vez, fiquei com muita pena, mas depois de ver o final, me senti bobo. Um cachorro que parece ter as duas patas traseiras quebradas se aproxima de um carrinho de comida. Vemos como o animal não consegue andar direito e basicamente tem que se arrastar. Depois de um tempo, ao perceber que o dono do carrinho não iria alimentá-lo, ele rapidamente se recuperou e saiu andando normalmente. Uma mulher foi calçar uma de suas botas e viu que havia algo estranho dentro. Então decidiu gravar para ver o que sairia dali. Estou dizendo, você não vai ver isso chegando. Depois de batê-la por um tempo, parecia que não havia nada ali e achei que estava perdendo meu tempo assistindo ao vídeo, mas na verdade havia algo, um sapo gigante. Um cara foi à loja para ver se conseguiam consertar seu novo iPhone 17 Pro, mas quando o funcionário viu um certo detalhe no telefone, ele rapidamente o expulsou. Percebeu o motivo? Animais reunidos com seus donos após anos. Esta é a reação de um cachorro de 15 anos de idade, surdo e cego, quando foi reunido com sua dona Rachel, que havia ficado longe de casa por 2 meses. Por ser surdo e cego, ele não a reconheceu de imediato, mas assim que sentiu seu cheiro, soube que sua dona havia voltado e sua reação é incrível. Um menino de 14 anos de idade ganhou um cachorro de aniversário, mas o animal desapareceu e o menino ficou completamente devastado. Mas 2 semanas depois, sua mãe encontrou o cachorro e o levou
até o portão da escola. O momento em que o menino vê o cachorro pela janela é incrível, e depois não sei qual dos dois está mais animado. Este pequeno chimpanzé passou vários anos longe de seu cuidador, e este é o momento do reencontro deles. O animal está chorando de felicidade. Uma mulher esteve longe de casa por vários meses, e este é o momento em que ela e seu cachorro se reúnem no aeroporto. Ninguém sabe como eles ainda estão vivos. Jean Morel, 32 anos de idade, entrou em um bar durante tumultos e criminosos atiraram nele. Incrivelmente, ele sobreviveu a 3 tiros, já que um atingiu sua carteira, outro atingiu sua arma e outro atingiu sua lanterna. Ele miraculosamente sobreviveu com ferimentos leves e deteve os criminosos. Alejandro Torres, 28 anos de idade, sem saber inalou uma pequena semente enquanto caminhava por uma floresta. Meses se passaram e pouco a pouco ele começou a sentir uma dor muito estranha no peito. Finalmente foi ao hospital. Quando abriram seu pulmão, encontraram algo incrível. Uma planta com 5 centímetros de comprimento que havia começado a crescer dentro dele e conseguiram removê-la. Robert Jenkins, 58 anos de idade, quando era criança, foi baleado e uma bala ficou alojada em seu peito. Os médicos não conseguiram removê-la porque estava muito perto de seu coração. Robert aprendeu a viver com ela e teve uma vida completamente normal. E quando completou 85 anos de idade, sofreu um acidente de carro e de alguma forma tossiu a bala para fora. As coisas mais estranhas encontradas dentro de pessoas. Uma mulher de 64 anos de idade em Taiwan começou a ouvir batidas em seu ouvido, como se algo estivesse raspando por dentro. Inicialmente, ela culpou o estresse, mas noites sem dormir a levaram à emergência. Quando o médico inseriu a câmera, ele paralisou. Havia uma aranha viva se movendo pelo canal auditivo dela. Sua exoesqueleto descartado também estava lá, como se tivesse vivido ali por muito tempo. Na Ucrânia, um soldado chegou com um ferimento perto do peito e sentia uma dor profunda ao respirar. Poderia ter sido uma fratura, um fragmento, algo normal em combate. Mas o raio-x revelou a silhueta de uma granada não detonada alojada a poucos centímetros de seu coração. Eles trabalharam em silêncio, sem ferramentas elétricas e miraculosamente a extraíram. Na Austrália, uma mulher começou a esquecer coisas simples. Os médicos suspeitaram de ansiedade ou tumor. Durante a cirurgia, viram algo se mover. Uma minhoca vermelha viva com 8 centímetros de comprimento rastejando pelo seu cérebro. As maneiras mais estúpidas pelas quais pessoas perderam suas vidas. Benjamin Turner, 28 anos de idade. Durante o intervalo do trabalho, o homem foi à máquina de venda automática para comprar um lanche. Ao inserir as moedas, viu o lanche ficar preso no meio do caminho. Frustrado, começou a sacudir a máquina com força, determinado a liberar seu lanche. A cada movimento, a enorme máquina começou a inclinar para frente, até que em um determinado momento acabou caindo sobre ele e ele foi esmagado fatalmente. Saul Parker, 32 anos de idade. Saul ficou no altar ao lado de sua esposa, ouvindo o reverendo. Manteve sua postura firme, pernas pressionadas juntas e joelhos imóveis. Mas conforme os minutos passavam, seu coração começou a ter dificuldade para bombear sangue até seu cérebro devido à tensão do momento. Saul começou a sentir tontura. E antes que alguém pudesse reagir, ele desmaiou e caiu no chão, batendo a cabeça contra o mármore do altar. O impacto foi tão forte que ele sofreu uma lesão cerebral e perdeu a vida. As maneiras mais estúpidas pelas quais pessoas perderam suas vidas. Daniel Novak, 19 anos de idade. Em um show, Daniel tentou subir ao palco, mas o cantor Randy Blythe imediatamente o empurrou de volta. Daniel caiu para trás, batendo a cabeça no chão. Ficou inconsciente imediatamente. Foi rapidamente levado ao hospital. Ele entrou em coma e morreu semanas depois por causa da lesão cerebral. 2 anos depois, quando a banda retornou ao país para um show, as autoridades estavam esperando Randy no aeroporto onde ele foi preso. Harry Houdini, 52 anos de idade. Durante uma de suas apresentações, o famoso ilusionista Harry Houdini realizou um ato em que um voluntário da plateia podia socá-lo no abdômen. No entanto, um jovem se apresentou e, após vários socos, desferiu um forte golpe em seu estômago. O golpe rompeu seu apêndice, levando a uma peritonite grave. Apesar do tratamento rápido, Harry morreu alguns dias depois. Eles morreram de maneiras tão incomuns que é difícil de acreditar. Um homem de 60 anos de idade queria reduzir o sal em sua dieta. Então perguntou ao ChatGPT com o que poderia substituí-lo. Entre os resultados, ele encontrou brometo de sódio, quimicamente semelhante ao sal. Acreditando que era mais saudável, começou a adicioná-lo a todas as suas refeições. Mas ele não sabia que era tóxico para humanos.
Primeiro sentiu cansaço, depois desenvolveu erupções cutâneas e, eventualmente, sua mente começou a falhar. Tornou-se paranoico, acreditando que seus vizinhos o estavam envenenando. Quando finalmente procurou tratamento hospitalar, já era tarde demais. Michael Colombini, com 6 anos de idade, estava se recuperando de uma cirurgia quando precisou de oxigênio de emergência durante um exame de ressonância magnética. Um funcionário, sem saber do perigo, entrou com um tanque de metal. O ímã da máquina estava ativo. O tanque foi lançado como um projétil e atingiu Michael na cabeça. Lutaram para salvá-lo por 2 dias, mas ele não resistiu. Fracassos em festas de revelação do sexo do bebê. Eu não deveria rir dessas coisas, e você também não deveria, mas vou mostrar mesmo assim. Quando tentam estourar o balão, apenas a camada externa se rompe e o balão real escapa e voa embora. Então eu vou aos comentários e encontro isto. Foi uma revelação de sexo ou de cor? As pessoas estavam dizendo que esta foi a pior revelação de sexo que já viram em suas vidas. O que você acha? Envolveu dar descarga em um vaso sanitário e, dependendo da cor da água, era um sexo ou outro. Neste caso, era um menino. Acho que é diferente, original. Esta é a revelação de sexo do Oppenheimer. Não sei em que momento eles acharam que isso seria uma boa ideia, mas obviamente o balão explodiu. Felizmente, absolutamente ninguém se machucou e o bebê seria um menino. Acho que esta é a maior raiva que já vi em uma revelação de sexo. Quando descobre que seu bebê será uma menina, ele começa a gritar de forma completamente descontrolada. As maneiras mais notáveis pelas quais pessoas morreram: Edward Wainwright, 34 anos de idade, foi declarado morto. Ainda assim, durante o funeral, o suposto cadáver cambaleou para fora. Os aldeões ficaram assustados, pensando que ele era um zumbi. Edward, ainda tonto do coma, entrou na casa de uma idosa na pequena vila e os aldeões, armados com forquilhas e estacas, o capturaram. Um padre correu desesperadamente, gritando que o homem estava vivo, mas era tarde demais. Os aldeões o atacaram e o mataram de verdade desta vez. Maura Murray, 21 anos de idade, perdeu o controle de seu carro em uma estrada rural e bateu contra uma árvore. Um homem que presenciou o acidente ofereceu ajuda, mas Maura disse que já havia chamado um guincho. Minutos depois, a polícia chegou ao local do acidente. O carro de Maura permaneceu, mas ela havia desaparecido sem deixar vestígios. Muitas teorias surgiram ao longo dos anos, mas nenhuma foi confirmada. Anos depois, ela foi declarada morta, mas nunca foi encontrada. Eles morreram de maneiras tão estranhas que é difícil de acreditar. Benson Boone, 41 anos de idade. Uma noite, Sarah e Benson jogaram um jogo em que Benson entrou em uma mala azul enquanto ela filmava. Benson gritou por ajuda, dizendo que não conseguia respirar. Sarah riu e o insultou em vez de ajudar. No dia seguinte, quando abriu a mala, Benson estava obviamente sem vida. Basílio I de Bizâncio, com 74 anos de idade, aproximou-se demais de um cervo. Seus chifres prenderam seu cinto e o animal assustado fugiu correndo. O imperador foi arrastado violentamente, batendo em galhos e pedras em terreno acidentado. Por fim, um servo chegou perto o suficiente para cortar o cinto, mas o homem logo morreu devido aos ferimentos. James Garfield, o 20º presidente dos Estados Unidos, com 49 anos de idade, foi baleado, mas sobreviveu ao ataque inicial. Os médicos, que naquela época não sabiam muito sobre bactérias, começaram a sondar o ferimento com as próprias mãos, sem luvas, e o infectaram. O presidente sofreu uma infecção terrível até que ela ceifou sua vida. Pessoas que sobreviveram ao impossível. Mateus Renan Calado, 29 anos de idade. O piloto brasileiro enfrentou o terror quando o motor de seu avião falhou no meio do voo, forçando-o a planar em direção a uma rodovia. Quando ele baixou o trem de pouso, este ficou preso no porta-malas de um carro em alta velocidade. Por vários segundos, o avião e o carro se moveram juntos até que o motorista percebeu e conseguiu parar com segurança sem causar um acidente. Milagrosamente, ninguém se feriu. Chocado, o homem declarou que nunca mais voaria. Michael Andrews era um recém-nascido. 2 trabalhadores da limpeza abriram um container de lixo e encontraram um bebê embrulhado em um cobertor sujo. Ele estava muito frio devido ao inverno rigoroso. Obviamente, as pessoas o salvaram rapidamente e a mulher decidiu adotá-lo. Michael cresceu e descobriu a verdade já adulto de que sua mãe o havia deixado de propósito na lixeira para morrer. Falhas na realidade que provam que vivemos em uma simulação. Uma mulher estava deitada em sua cama e notou algo realmente estranho. Ela ainda não consegue explicar. Parece que um pequeno animal estava correndo debaixo de seus lençóis, mas ela não tem nenhum animal de estimação. Ela até toca para mostrar que não há nada ali, e quando vê novamente, levanta o edredom e os lençóis e não há nada. Um homem encontrou uma formiga na mesa da sala de estar, e quando foi esmagá-la, algo bastante estranho aconteceu com ele.
Quando pressionou, achando que havia esmagado a formiga, levantou o dedo para descobrir que ela havia sumido, a formiga havia se teletransportado para outro lugar. Ele chegou em casa tarde depois do trabalho e encontrou um cervo, então decidiu gravá-lo, mas quando o animal começou a se mover, simplesmente desapareceu. Ele estava caminhando pelo parque como de costume, mas desta vez algo muito estranho aconteceu. Havia um grupo de pessoas que pareciam ter congelado no tempo, olhando fixamente para as árvores. Os pais dessas crianças não sabem se riem ou choram. Uma criança aprontou uma travessura. Ele deixou a torneira aberta. A cozinha ficou completamente alagada. Ele derrubou a televisão e adormeceu completamente no local do crime. Ele estava muito bravo porque seu lutador favorito do Gabriel perdeu. Seu pai começou a rir e a gravá-lo, e o menino pegou um bastão e bateu na televisão, quebrando-a completamente. Um pai se vestiu como Michael Myers para assustar sua filhinha, e em vez de ficar assustada, ela começou a dançar. Esta menininha não tem medo de nada na vida. Este pode ser um dos vídeos mais aleatórios que já vi na minha vida. Um menino está correndo pela casa. Ele cai. Quando está no chão, descobre um brócolis embaixo da geladeira. E sem limpá-lo ou qualquer coisa, simplesmente o come. Só Deus sabe há quanto tempo aquele brócolis estava embaixo da geladeira. Eles morreram de maneiras tão bizarras que é difícil de acreditar. Mary Ceruti, 61 anos de idade, vivia sozinha em uma casa antiga em Houston. Um dia, ela desapareceu sem deixar vestígios. Sua família a procurou por 2 anos. Ninguém sabia se ela havia partido por conta própria, se havia sido sequestrada, nada, até que alguns novos inquilinos começaram a reformar a casa e encontraram um esqueleto dentro de uma parede. Era Mary. A mulher acabou ali porque um dia, quando subiu ao sótão, o piso estava em mau estado e ela caiu ficando presa na parede, incapaz de se mover. Ninguém ouviu seus gritos. Um soldado, cujo nome nunca foi revelado, estava inspecionando uma granada dentro de um prédio quando ela subitamente disparou. Todos entraram em pânico, exceto ele. Ele pressionou-a contra o abdômen, gritou para todos saírem e correu para a saída, mas alguns camaradas estavam do lado de fora, então jogá-la os colocaria em perigo. Então ele fez a difícil escolha de se sacrificar por seus camaradas. Os brinquedos infantis mais perigosos do mundo. Um brinquedo lançado na década de 1940 parecia educativo, mas na verdade era bastante maluco. Chamava-se The Gilbert Glass Blowing Set e permitia que crianças soprassem vidro usando fogo real a mais de 1000 graus, muitas vezes resultando em mãos e rostos queimados. Anos depois surgiram os Aqua Leisure Baby Floats, que eram boias para bebês, mas quebravam com muita facilidade quando estavam na água. Muitos pais assistiram enquanto seus filhos quase se afogavam diante de seus olhos. Mais de 4 milhões de unidades foram retiradas do mercado após 31 incidentes relatados. O Gilbert Caster Kit ensinava como derreter chumbo para criar figuras em casa. Várias crianças sofreram envenenamento e queimaduras graves enquanto brincavam com metal derretido a mais de 300 graus. E o Toy Chemistry Set foi ainda pior. Houve explosões reais e crianças hospitalizadas por causa de experimentos com este brinquedo que deram errado. Eles quase morreram por um motivo ridículo. Wang Shankun, 17 anos de idade, queria o novo iPhone como todo mundo, mas não tinha dinheiro. Um estranho ofereceu-lhe uma solução rápida: vender um de seus rins. O procedimento ocorreu em uma clínica ilegal sem médicos de verdade ou higiene, nada. Wang saiu com seu novo iPhone, mas com a saúde destruída. Com o tempo, seu outro rim começou a falhar e agora ele precisa de uma máquina para sobreviver. Hattie Green, uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos, era famosa por não gastar um único centavo. Seu filho, Ned Green, que tinha 14 anos de idade, machucou a perna enquanto brincava. Em vez de levá-lo a um hospital, Hattie o vestiu com roupas velhas e o levou a uma clínica para pobres para não ter que pagar. Mas eles a reconheceram e os expulsaram. Hattie continuou se recusando a pagar pelo tratamento. A infecção ficou tão ruim que mais tarde tiveram que amputar a perna do menino. Você não vai conseguir imaginar o final destes vídeos. Vemos alguém gravando enquanto a polícia parou outro veículo. Poderia haver milhares de razões, mas você nunca esperou o que realmente aconteceu. O motorista não estava bêbado, não estava dirigindo muito rápido e não era suspeito de um crime. Era simplesmente o Batman dirigindo seu Batmóvel.
Nem mesmo super-heróis estão acima da lei. Não mintam para mim, eu conheço vocês. Vocês todos pensaram algo ruim, mas relaxem, não é o que parece. Não tem nada de estranho. É apenas um peixe em um aquário. Um menino quebrou o pé e precisa descansar com a perna elevada. Mas o engraçado é que seu hamster deita-se ao lado dele e também levanta a perna, zombando dele. O menino celebrou seu aniversário gravando sua família, cantando parabéns para ele. Mas quando apontou a câmera de volta para sua avó, ele viu isto. Ela já estava comendo o bolo sem esperar por ninguém. Animais que fizeram o impossível para salvar uma vida. Este ciclista italiano bem conhecido perdeu a perna em um acidente, mas seu melhor amigo faz de tudo para ajudá-lo. Este cachorro se tornou a perna que ele está perdendo. Eles estavam em um barco quando seu cachorro subitamente pulou na água. Ele não sabia por quê, mas após alguns segundos ele entendeu. O animal havia visto um pequeno esquilo que estava se afogando, então ele foi até lá, resgatou-o e o trouxe para o barco, salvando sua vida. Uma pequena antílope havia caído na água e não conseguia sair, e as outras antílopes ignoraram completamente isso. Mas um elefante que estava por perto não podia deixar o animal perder a vida. Então ele tentou puxá-lo usando sua tromba e após vários minutos conseguiu fazê-lo. Um homem estava completamente distraído com seu telefone e não havia notado que uma cobra estava indo direto em sua direção. Mas seu cachorro notou e ele não ia deixar uma cobra atacar seu dono. As maneiras mais estúpidas pelas quais as pessoas perderam suas vidas. Randy Lee Tinley, 44 anos de idade. Em uma rodovia escura em Montana, Randy teve uma ideia muito perigosa: se vestir como o Pé Grande para assustar motoristas. Ele vestiu um traje feito de camuflagem de folhas. Pouco depois da meia-noite, ele ficou no meio da rodovia. O primeiro carro o atingiu em velocidade total. Um segundo veículo conseguiu desviar, mas o terceiro não conseguiu parar e o atropelou completamente. Randy perdeu a vida por causa de uma brincadeira. Daniel Dux, 27 anos de idade. Daniel trabalhava no SeaWorld em Orlando. Uma manhã, seu corpo foi encontrado flutuando no topo de um tanque de orcas. Sua pele estava coberta de mordidas e arranhões. A princípio, seus pais acreditaram que o parque era responsável e entraram com um processo. Mas durante a investigação, descobriram que Daniel havia se escondido no parque após o fechamento e fora do horário de trabalho. Depois, ele entrou no tanque, onde a enorme orca o atacou. Animais que fizeram o impossível para salvar uma vida. Eles estavam limpando, e uma das prateleiras que moveram estava mal colocada e estava prestes a cair sobre o bebê. Mas o cachorro da família já havia notado isso e ficou por perto. Quando a prateleira caiu, ele conseguiu amortecer o impacto. Às vezes não temos consciência de quão inteligentes os animais são. Uma cadela notou que o coração de seu filhote havia parado de bater. Ela o pegou cuidadosamente com a boca e o levou ao veterinário sozinha. Vendo isso, os homens agiram rápido e graças a Deus os salvaram. Em uma universidade, os estudantes notaram que um cachorro não parava de cavar em uma rachadura. O animal estava fazendo isso há horas e os estudantes não entendiam por quê. O pobrezinho tinha suas patinhas feridas de tanto cavar. Então os estudantes decidiram dar uma mão e descobriram que havia um gatinho enterrado na rachadura. Eles conseguiram tirá-lo e uma das garotas o adotou. O cachorro é um herói. Eles estavam a segundos de perder suas vidas e da maneira mais estranha. Maria Celinina, 22 anos de idade, trabalhava como sereia profissional em um aquário na China. Ela estava fazendo seu show quando um peixe gigante com uma boca enorme se lançou contra ela e engoliu sua cabeça completamente. Gritos encheram o aquário. Maria não conseguia ver nada, não conseguia respirar, mas não perdeu o controle. Após vários segundos aterrorizantes, ela se torceu com toda a sua força e se soltou, emergindo ofegante e tremendo, mas viva. Em 2008, um voo de Frankfurt para Nova York com 250 passageiros quase terminou em desastre quando tanto o piloto quanto o copiloto adormeceram no meio do Atlântico. Por mais de 20 minutos, os controladores tentaram fazer contato sem resposta, mas por puro milagre, o piloto automático manteve o curso. Eles acordaram bem a tempo. Nenhum dos passageiros sabia o quão perto haviam estado do desastre. Eles morreram de maneiras tão bizarras que parece inacreditável. David Grudman, 27 anos de idade, foi com um amigo ao deserto do Arizona para atirar por diversão. Um cacto gigante com mais de 6 metros de altura e quase 1 tonelada de peso erguia-se diante deles. David atirou repetidamente nele, rindo enquanto o cacto ficava cheio de buracos. Mas após vários impactos, um galho se quebrou e caiu sobre ele, seguido pelo tronco inteiro. O cacto o esmagou instantaneamente, causando sua morte imediata.
Crisippus, um filósofo grego de 70 anos de idade, estava um dia observando um burro comendo figos. Rindo, ele brincou: "Deem ao burro um pouco de vinho para acompanhar." Mas ele riu tanto de sua própria piada que não conseguia parar. Ele riu tanto e por tanto tempo que seu corpo não aguentou mais. Ele perdeu a vida com um sorriso no rosto. Ninguém sabe como eles ainda estão vivos. Anki tinha 8 anos de idade quando estava nadando tranquilamente na piscina do lodge onde estava de férias com sua família na África do Sul. Subitamente, um crocodilo saltou para a água e mordeu sua perna com tanta força que a arrastou para debaixo d'água. Seu avô não hesitou. Ele pulou, atacou o réptil e enfiou os dedos em seus olhos. O crocodilo a soltou, mas então mordeu ele. Ele continuou lutando até cegá-lo. Ambos sobreviveram com muitos ferimentos. Ninguém sabe como eles sobreviveram. Na Tailândia, 2 garotas foram fazer parasailing durante suas férias. Tudo era diversão até que o vento mudou e o cabo que as prendia ao barco arrebentou. Subitamente, elas ficaram à deriva, voando sem controle a mais de 30 metros de altura. O vento as arremessou contra uma parede de prédio, depois contra fios de energia, antes de caírem sobre um carro estacionado. Milagrosamente, ambas sobreviveram com ferimentos graves, mas estavam vivas. As piores maneiras pelas quais as pessoas morreram: Raghuver Patel, 78 anos de idade. O homem estava doente havia semanas. Sua família, acreditando que sua doença era incurável, decidiu realizar um antigo ritual macabro. Eles fizeram isso para matar o idoso e ficar com a herança. Ao amanhecer, colocaram-no em uma banheira de água gelada por vários minutos, seu corpo tremendo de frio. Depois, seguindo a tradição, forçaram-no a beber quantidades excessivas de água de coco, causando falência de órgãos e morte. Lee Nakamura, 29 anos de idade, estava se preparando para uma tranquila pescaria quando decidiu comprar uma bebida energética de uma máquina de venda automática. Ele bebeu de um só gole, mas minutos depois começou a se sentir seriamente mal, foi levado às pressas para o hospital, onde perdeu a vida. Seu caso não foi o único. 11 outras pessoas morreram da mesma forma e na mesma data após beberem de máquinas de venda automática em diferentes cidades japonesas. As investigações revelaram que as latas haviam sido envenenadas com um poderoso herbicida. Eles tinham um trabalho só e fizeram mal feito. Ele estava na feira, andando na roda gigante, mas ficou surpreso que o passeio estava durando tanto tempo. Mas quando olhou para fora, viu que o operador havia caído completamente no sono e ninguém conseguia pará-la. Quem instalou este ventilador precisa ser demitido imediatamente. Ele colocou o interruptor no pior lugar possível. Porque, claro, você consegue ligá-lo facilmente, mas então como desligá-lo quando as pás estão girando em velocidade máxima? É o primeiro dia deste soldado, e depois disso, não sei se será o último. Seu filho ficou encarregado de lavar a louça e tentou trapacear, mas falhou. A punição será lendária. Pelo que parece, esta funcionária estava realmente distraída porque em vez de colocar o produto que o cliente comprou na sacola, ela colocou o leitor de cartão. Quando percebeu, correu atrás dele. Espero que tenha conseguido alcançá-lo. Ninguém sabe como eles ainda estão vivos. Eliza Harwood, 32 anos de idade, estava dirigindo com seu marido em uma estrada rural quando um vento forte derrubou um galho enorme que a atingiu diretamente no pescoço. Seu marido acelerou por estradas acidentadas até um pequeno centro médico, onde uma enfermeira chamou transporte aéreo de emergência e salvou a vida de Eliza. Trenton McAllister, 40 anos de idade, estava trabalhando sozinho em uma floresta cortando árvores quando uma árvore grande caiu sobre sua perna, deixando-o completamente preso. Com um canivete de bolso levou horas, mas conseguiu amputar sua própria perna. Ele rastejou até seu trator e dirigiu até a estrada mais próxima, onde finalmente foi visto e levado para um hospital. Phineas Cage, 25 anos de idade, estava trabalhando na construção de uma ferrovia quando uma explosão de dinamite lançou uma grande barra de ferro através de seu rosto e crânio. Incrivelmente, o homem permaneceu consciente enquanto a barra era removida. Ele sobreviveu ao acidente. Erros absurdos que custaram vidas. Eldar Kudrinski tinha 15 anos quando viajou com seu pai, o capitão de um voo da Aeroflot com destino a Hong Kong. Durante o voo, o piloto automático mantinha o avião estável e seu pai permitiu que ele se sentasse nos controles. Eldar, curioso, tocou o controle, sem saber que isso desligaria o sistema. O avião começou a descer lentamente e ninguém percebeu. Quando os pilotos notaram, já era tarde demais. O Airbus caiu nas montanhas da Sibéria com 75 pessoas a bordo. Um homem de 39 anos perdeu seu celular dentro de uma estátua enorme de dinossauro. Era uma figura antiga de papel machê que decorava um cinema abandonado. Ele entrou por uma abertura na perna do dinossauro e ficou preso. Ninguém o ouviu.
Depois de vários dias, um pai e seu filho notaram um cheiro estranho e chamaram a polícia. Olhando para dentro, encontraram-no preso de cabeça para baixo, incapaz de se mover ou respirar. Eles morreram de maneiras tão estranhas que parece inacreditável. Mary Heller, 28 anos de idade. Mary saiu para a rua uma manhã e começou a dançar sem razão aparente. Horas se passaram, depois dias, e Mary continuou dançando até perder a vida. Depois, mais de 50 pessoas também começaram a dançar dia e noite. Foi a epidemia da dança e ela desapareceu tão misteriosamente quanto havia começado. Kim Jong-nam, 45 anos de idade. Enquanto Kim caminhava, duas jovens rapidamente se aproximaram dele por trás. Uma delas passou uma substância pegajosa em seu rosto e Kim começou a convulsionar violentamente e perdeu a vida. A autópsia revelou que ele havia sido envenenado com VX. Ninguém sabe quem fez isso ou o motivo. Godofredo de Lorena, 35 anos de idade. Um assassino se escondeu sob o vaso sanitário de pedra de um castelo. Quando Godofredo entrou e sentou-se para se aliviar, o assassino empurrou para cima e cravou uma lança através do corpo do duque, do reto até o abdômen. Pessoas que sobreviveram ao impossível. Ronald Popo, 65 anos de idade. Ronald foi atacado por Rudy Eugene no centro de Miami. Rudy, sob influência de substâncias, mordeu o rosto de Ronald por 20 minutos. Felizmente, a polícia chegou a tempo e disparou tiros. Ronald perdeu 80% de seu rosto. Ozzy Osbourne, 33 anos de idade, estava cantando em um show quando um fã jogou o que parecia ser um morcego de borracha no palco. O homem pegou e mordeu, achando que era apenas um brinquedo, mas era um morcego de verdade. Sangue encheu sua boca, e ele foi levado às pressas para o hospital, onde recebeu vacinas contra a raiva e outras vacinas para doenças graves que o animal poderia carregar. Cody Clauson, aos 13 anos, se perdeu enquanto fazia uma caminhada no Parque Nacional de Yellowstone. Depois de horas sozinho na floresta, ele usou a fivela do cinto para refletir a luz do sol e sinalizar helicópteros de resgate. O ator Harrison Ford avistou seu sinal. Eles morreram de maneiras tão bizarras que é difícil de acreditar. Karen Welser, 35 anos de idade, estava simplesmente tentando tirar sua filha de 2 anos do carro. Como estava com pressa, ela a levantou pela janela do passageiro, mas a menininha acidentalmente pressionou o botão do vidro elétrico. Em segundos, o vidro fechou, prendendo o pescoço de sua mãe. Seu marido a encontrou inconsciente, quebrou o vidro, puxou-a para fora e correu para o hospital. Mas o dano causado pela pressão foi grande demais. Karen não sobreviveu. Na Índia, um homem de 50 anos tinha uma cabra que ele constantemente batia para torná-la agressiva e usá-la como guarda. Mas um dia, o animal se cansou disso. Quando o homem bateu nela novamente, a cabra investiu contra ele e o golpeou várias vezes com força no abdômen. O homem correu para a varanda, mas ela o seguiu e o golpeou novamente, empurrando-o. Ele caiu de cabeça e morreu instantaneamente. A cabra foi resgatada por uma associação, como se o destino quisesse equilibrar as coisas. Ninguém sabe como eles ainda estão vivos. Caso Dylan Baker, 35 anos de idade. O homem desmaiou em seu apartamento por causa de má saúde e pesava 300 quilos. Quando os paramédicos chegaram, perceberam que ele não podia ser evacuado pela porta ou escadas. As equipes de resgate removeram uma janela e reforçaram o piso para evitar o colapso. Depois, o baixaram com um guindaste e salvaram sua vida a tempo. Colin Powell, aos 31 anos, estava em um helicóptero com seu grupo quando este bateu em uma árvore durante a Guerra do Vietnã. Colin quebrou o tornozelo, mas ainda assim resgatou todos. Ele conseguiu arrastá-los para fora um por um antes que o helicóptero explodisse. Henry Freestone, 20 anos de idade. Este soldado encontrou uma tartaruga na lama e a carregou em sua mochila. A pequena criatura o acompanhou por trincheiras e tiroteios, compartilhando comida e sobrevivendo ao caos juntos. Depois do conflito, a tartaruga viveu com Henry em sua casa, e ele diz que ela foi como seu anjo da guarda durante a guerra. Eles morreram de maneiras tão incomuns que parece inacreditável. Larry McElroy, 54 anos de idade, decidiu uma noite se livrar de um tatu que continuava destruindo seu jardim. Ele pegou sua arma e atirou nele, mas a bala ricocheteou na carapaça resistente do animal. Bateu em uma cerca, mudou de direção e atravessou a porta dos fundos da casa de sua sogra. Passou pela parte de trás de sua poltrona reclinável e atingiu a mulher de 74 anos diretamente nas costas. Brian DePledge, 52 anos de idade, estava sozinho em sua casa em Bradford, Inglaterra. Ninguém sabe exatamente como aconteceu, mas acredita-se que ele tropeçou em um banquinho e sua cabeça ficou presa entre as barras de um cabideiro de roupas. Seu próprio peso fez com que o tubo pressionasse seu pescoço, cortando lentamente sua respiração. Quando o encontraram, ele ainda estava preso lá, mas sem vida. O legista disse que você tem mais chances de ser atingido por um raio do que isso acontecer.